Olá, aluno da Científica Concursos, tudo bem? Eu sou a professora Keila Almeida e nessa aula especial de hoje a gente vai falar sobre a redação do CNU. Sim, para você que já está se preparando, hoje a gente vai falar de redação direcionada para o bloco 6, então é redação de nível superior, e aqui você vai encontrar dicas de como pontuar, como ter uma pontuação legal nessa prova e, claro, a gente vai analisar também uma questão inédita. Então já deixa o like nesse vídeo, corre lá no blog também, porque lá você vai encontrar muitas outras dicas. E bora lá para a nossa aula de hoje. Então, olha só, vamos começar primeiro entendendo esse bloco 6 do CNU. Lembrando que dessa vez, o primeiro CNU, que teve foi a Sesgran Rio, dessa vez vai ser a FGV, a banca que vai organizar esse certame. A gente já conhece a FGV de longa data, é uma banca muito exigente, então a gente tem que prestar atenção nos critérios dessa banca, tá? Por isso que a gente tem que conhecer primeiro como que vai ser a nossa prova. Então, só lembrando, você já leu o edital, tenho certeza, mas só lembrando aqui que dessa vez a prova ela vai estar dividida, ela não vai ser feita num dia só, né? Então ela vai estar dividida em dois momentos. No primeiro dia vão ser feitas as provas objetivas e no segundo as provas discursivas. Para este bloco especificamente, estão sendo disponibilizadas 285 vagas. O que você, candidato que está interessado em concorrer a uma dessas 285 vagas, precisa saber? Primeira coisa, a gente tem que passar por essa peneira das questões objetivas para que a gente possa encaminhar a nossa prova, para que a gente possa, na verdade, dessa vez, fazer a prova discursiva, já que elas não vão ser feitas no mesmo momento. Então, o que você precisa saber para esse primeiro momento? Primeira coisa, esse primeiro bloco, das questões objetivas, elas serão compostas por 90 questões. Vai ter uma diferençazinha aí de pontuação. Dessas 90 questões, 30 delas serão direcionadas para conteúdos gerais. E esses conteúdos gerais, tudo lá no edital, que eu sei que vocês já deram uma olhada, cada uma vai valer um ponto. Então, uma questão, um ponto, tudo certo e resolve assim. Já as outras 60 questões, elas serão questões da parte específica. Nessa parte específica, ela está dividida em 5 eixos e cada eixo vai ter uma pontuação diferente, de forma que a pontuação final nessa parte pode chegar até 120. Então, você tem aí à disposição, você pode pontuar até 150 pontos nesse primeiro bloco, fechou? Muito bom! Os melhores classificados em relação ao número de vagas e dos cargos, esses sim serão convocados para realizar a prova discursiva num segundo dia, que também já tem a data e vai ser em dezembro de 2025. O que você, candidato, vai encontrar nessa fase do concurso? Você vai encontrar para a prova de nível superior duas questões, aliás, serão duas questões discursivas, cada uma vai valer até 22 pontos e meio, podendo chegar até 45 pontos. Então essa é a pontuação máxima que o candidato poderia fazer ali. E claro, sempre aquela receitinha, de dissertativo expositivo, 30 linhas, todas aquelas coisas que estão no blog, que se você já é aluno da Científica, você já acompanha há mais tempo. Se você não é aluno, essas informações elas são recorrentes nos editais, nos concursos, então em geral pede-se um texto discursivo expositivo com até 30 linhas, existem algumas regrinhas lá de não deixar em branco, de responder o que se pede, não fugir do tema e etc. Tudo isso, se você quiser saber, também corre lá no blog que eu falo um pouco mais, tá? Mas o que é importante aqui que você precisa saber para a sua prova? Bom, se você chegou na prova discursiva, essa é a sua chance de melhorar a sua classificação, caso você não tenha pontuado legal lá na prova objetiva, mas pontuou o suficiente para passar para a segunda parte, mas é uma oportunidade de você subir a sua classificação. Então você já vai ter ali qual que é a sua pontuação ali naquele primeiro momento e vai ter condições ali de mudar o cenário. E perceba, caso você tenha ido bem, obviamente, é uma forma também de você manter o seu lugar. Então quando a gente já, com essa informação prévia, a gente vai conseguir trabalhar com mais estratégia, principalmente nessa hora da prova discursiva. Mas o que eu quero que vocês percebam de modo geral? A pontuação que a gente pode obter na prova discursiva, ela não é tão impossível assim. Na verdade, ela é muito factível. Então, é mais fácil fazer essa pontuação total na prova discursiva do que efetivamente ali na prova objetiva, que a gente passa o tempo, cansa, etc. E no final, a pontuação, no global, na classificação, essa pontuação que você pode obter na discursiva, ela pode chegar a cerca de 30% da sua pontuação final. Gente, isso
isso é muita coisa. É mais do que motivo suficiente para você já começar desde já a se preparar. E um ponto importante para o CNU desse ano, o fato de trazer em 2 fases, de trazer diferente em dias diferentes, já deixa a gente um pouco mais em alerta, porque a banca ela vai olhar isso com mais critério, ela tá dando mais atenção para a discursiva, é um dia só para isso. Então é mais do que suficiente, há motivos mais do que suficientes para que você se prepare com material adequado, com material direcionado, crie repertório nesses 5 eixos, porque o tema das questões, ele pode sair desses 5 eixos do bloco 6, tá bom? Mas agora você já entendeu a importância da discursiva, então vamos continuar aqui com a nossa aula. Dicas rápidas para que você possa levar para sua prova, fazer os seus treinamentos. É muito importante que você treine redação, treine escrever ao longo do período. Quanto mais a gente escreve, melhor a gente fica e também melhor o repertório e mais as chances de você chegar no dia da sua prova já ter feito alguma coisa em relação àquele. Mas vamos às dicas rápidas. Primeira coisa, quando a gente vai escrever um texto, principalmente um texto que vai ser corrigido ali, que está nesse prova, é preciso que esse texto ele seja objetivo. O examinador, ele não quer ver você devagar, escrever coisas que não tem nada a ver ali com o que ele perguntou. Isso também tira ponto, não é legal. Então você tem que ser objetivo ali na sua escrita, não adianta ficar embolando muito, embromando muito, não. É óbvio que isso não precisa nem, aliás, isso está no edital, mas não precisava nem estar escrito, e muitas vezes aparece até na prova, no caderno de prova, você precisa escrever na norma culta. Então não inventa moda, escreve do jeito que precisa ser feito. E se você não tem habilidade ainda nisso, saiba que tudo isso pode ser treinado. E claro, é importante que você estruture o seu com os parágrafos, que você saiba fazer a separação de sílabas, que você saiba construir os períodos, que dentro desses períodos você também traga os elementos de ligação. Tudo isso compõe o que a gente vai chamar de estruturação do parágrafo. E aqui nessa aula e no blog vocês vão encontrar muitas dicas e tem muitas outras dicas em outros vídeos aqui do YouTube também. Mas vamos continuar. Obviamente não fugir do tema, é uma coisa que eu já trouxe para vocês anteriormente. Aliás, gente, isso é tão importante que aparece no edital. E caso o candidato fuja do tema, a prova dele é invalidada. Então, só para vocês terem uma noção do quão é importante respeitar aquilo que está sendo perguntado. Então, não adianta viajar na maionese que não vai rolar. Essas e muitas outras dicas vocês vão encontrar no e-book gratuito específico para nível superior do CNU. Por que eu digo sempre para vocês procurarem conteúdos específicos do concurso que vocês estão prestando, justamente para que vocês levem já esse repertório desde o começo. Então, já desde os treinamentos ali, quando você já está estudando, inclusive o conteúdo para as objetivas, então a gente já ter esse ritmo de escrita. Super importante estudar com material direcionado para o seu concurso, tá? Por essas razões. Muito bem, mas já que a gente está falando de estruturação de texto, como que faz, o que escreve, etc. Vamos analisar o que é possível, provável que venha para a prova de vocês, pensando em FGV, pensando em CNU e pensando nos 5 eixos temáticos que o edital apresenta para a gente. Vamos entender uma coisa, quando a gente fala de estruturação de parágrafo, é uma forma da gente colocar no texto tudo aquilo que está sendo pedido de forma organizada, coerente, coesa. Uma questão dissertativa expositiva, ela vai querer de você, candidato, que você traga os seus conhecimentos. Então, lá na questão, vocês vão ver que, em geral, tem um enunciado e existem algumas perguntas que a gente vai chamar de comandos, ou melhor aqui, de aspectos, tá? E é isso que a gente tem que se propor a responder. Mas como responder? Como colocar isso na questão? Ora, veja, aliás, a gente deve oferecer o texto para o examinador de forma clara, porque ele está corrigindo um monte de redação lá, tá? Então, de forma clara em que ele encontre no texto a resposta daquilo que ele está perguntando. Parece óbvio, mas vocês vão entender na prática. Então, por exemplo, se ele escreve ali pra gente, conceitue algo, você vai lá e vai atuar algo, você vai trazer isso primeiro parágrafo, vai colocar ali o aspecto que ele está perguntando e vai responder com os seus argumentos
complementa aquilo que foi perguntado. Ele pode pedir para você argumentar, ele pode pedir para você definir e assim sucessivamente, para você dar exemplos e assim sucessivamente. Isso é uma dissertação expositiva. De modo geral, é um tipo de texto que não admite um eu acho, na minha opinião, não é a sua opinião, são os fatos, são os conceitos, são as definições e assim por diante, tá? Então, de modo geral, o que vocês precisam entender é que essa modalidade dissertativa expositiva, ela traz exatamente isso, é você responder aquilo que está sendo perguntado. Na prática, é bem simples assim. Mas claro que a gente não está respondendo só em um parágrafo, então, como se pede ali 30 linhas, você vai ter um texto um pouco maior a organizar. E esse parágrafo, ele precisa estar concatenado com os demais parágrafos. As ideias, elas precisam ter continuidade, elas precisam se complementar, precisa fazer sentido. Na prática é isso, ter que fazer sentido. E como que a gente faz isso? Basicamente, cada parágrafo vai funcionar como se fosse uma mini redação. Então, você vai responder na sequência tudo aquilo que é perguntado e vai conectar os parágrafos com os elementos de ligação, com os pronomes relativos, algo que traga a ideia ou do parágrafo anterior, ou uma retomada da ideia anterior, mas que gere conexão, que gere coerência. E assim é feito até o encerramento. De modo geral, a gente não aconselha que seja feita uma conclusão, nem sempre cabe. Caso seja necessário, você pode até colocar, se houver espaço, se fizer sentido. Nunca coloque nada só para fazer volume, tá bom? Porque o número de linhas ele também é observado na hora da correção. E se não faz sentido, ou se você corre o risco de escrever alguma coisa errada ali, para que colocar? Não coloque. E assim a gente segue. Vocês vão ver na prática, uma questão inédita, como que vocês podem trabalhar esse tipo de estrutura para ter uma pontuação legal para sua nota. Muito bem, essas dicas e outras dicas, como eu já falei para vocês, estão no nosso e-book gratuito. Antes da gente continuar aqui para a nossa aula, já vai lá no site da Científica, clica lá em e-books, baixa o e-book dessa aula e segue aqui com a gente, tá? Bora lá, questão inédita para vocês nessa modalidade dissertativa expositiva. Então, olha só o que eu trouxe aqui para vocês. Então, são 2 enunciados motivadores, eles foram retirados de trechos de entrevistas, de outras reportagens, e eles vão trazer ali uma ideia do que pode vir nas questões, e é uma forma de retomar também o conhecimento de vocês, aquilo que vocês estudaram. Esse especificamente vai falar de desenvolvimento sustentável, está no eixo 1 do bloco 6 do CNU, tá? Muito bem, vamos lá. O relatório da ONU sobre Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de 2025 mostra que quase metade das metas dos ODS avançam num ritmo insuficiente para serem cumpridas até 2030, enquanto 18% das metas registraram retrocesso. Sem ações aceleradas, 8,9% da população global ainda viverá em situação de extrema pobreza em 2030. O relatório propõe ações em 6 áreas prioritárias capazes de gerar impactos transformadores em sistemas alimentares, acesso à energia, transformação digital, educação, empregos e proteção social, ação climática e biodiversidade. Então, trouxe algum tema ali, a gente sabe que vai falar de ODS, de ONU, de desenvolvimento sustentável, algo nesse sentido. Vamos seguir. Segundo Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, esse relatório é mais do trato do presente. É também uma bússola que aponta caminhos para o progresso. Ele mostra que os ODS ainda podem ser alcançados, mas apenas se agirmos com urgência, união e determinação. Show! Temos os nossos enunciados motivadores, vamos para os nossos aspectos ou as nossas questões. Então, no primeiro momento, ele pergunta o seguinte: o que é a Agenda 2030 e qual a sua relação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a importância da definição das metas globais para esses enfrentamentos de desafios sociais, econômicos e ambientais de hoje, os contemporâneos, e as principais causas desse avanço insuficiente que ele relata na reportagem ou retrocesso em parte das metas dos ODS após uma década de implementação, já que já tem essa década de implementação, bem como medidas prioritárias para serem adotadas pelos governos, pelos organismos internacionais e a sociedade civil. Primeiro, vamos entender aqui como organizar esses parágrafos. A gente já viu a estrutura geral ali do texto, de como organizar um texto dissertativo expositivo, mas vamos entender o que tem por dentro do parágrafo. Então, como que a gente pode elaborar esses parágrafos? A gente pode começar
apresentando o aspecto, a gente pode trazer o aspecto da pergunta. Vocês podem copiar sem medo, tá? Então vocês podem trazer isso, claro que vocês não vão copiar o texto inteiro, mas vocês podem copiar um trecho ali do aspecto da pergunta sem medo. O que vocês vão trazer? Traz isso do que foi perguntado e na sequência a gente coloca os nossos argumentos. E aí os nossos argumentos são os nossos conhecimentos. Então é isso que você vai colocar ali no texto. E claro, você vai concatenar tudo isso com os elementos de ligação. Então tudo isso você vai conseguir ligar ali no parágrafo e os parágrafos você vai concatenar depois com esses articuladores de discurso. Muito bem, aqui a gente tem um pouco mais aberto como entender, como organizar essa parte do parágrafo. E a gente vai juntando um com o outro na sequência. Mas vamos entender primeiro o tipo de pergunta que está sendo feita. Então olha só, ele traz os textos motivadores e pede alguns conceitos, pergunta algumas definições ali sobre a Agenda 2030, sobre ODS. Vamos entender o que se trata isso primeiro. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é importante que a gente saiba que eles são oriundos dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Então, nos anos 2000, a ONU teve lá a conferência dela, teve a Conferência do Milênio, estabeleceu 8 objetivos, que eram os ODMs. Esses 8 objetivos, eles seriam cumpridos ali no intervalo de alguns anos, e foi algo que deu muito certo, porque o mundo evoluiu, melhorou a qualidade de vida das pessoas, melhorou a vida no planeta, melhorou as relações socioeconômicas, e essa era a ideia desses objetivos de desenvolvimento do milênio. Mas estava chegando ali em 2015, eles falaram, opa, acho que a gente tem que sentar e conversar de novo, Estados-membros, para que a gente estabeleça novas metas, novos objetivos para os próximos 15 anos. E aí, eles começaram a conversar isso ali em 2013, esse documento ele começou a ser elaborado, todos esses estados, até que eles chegaram nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ou os ODS, que são 17 categorias com a mesma ideia, praticamente, ali dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que era erradicar a pobreza, ter sociedades mais igualitárias, melhorar a qualidade de vida das pessoas e do planeta, e assim sucessivamente. Então, eles tiveram a ideia de expandir isso para 17 objetivos, e dentro desses objetivos existem as metas, que são um total de 169 metas. Ao todo, hoje, são 193 estados que fazem parte, que se comprometeram a cumprir essas metas para desenvolver o mundo de uma forma sustentável. E aí, essa agenda 2030, que a ideia é essa, né? O criar metas é quando a gente tem meta, a gente sabe para onde vai, e aí a gente melhora e a gente se empenha para cumprir essas metas. Então, os países que aderiram, né, que se comprometeram com essa agenda, falaram, não, tudo bem, então, no nosso caso, o Brasil, então tudo bem, a gente vai participar dessa agenda, a gente vai criar as nossas metas também para melhorar essas 169 metas que nós estabelecemos aqui nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, basicamente, essa é a história que você precisa saber para conseguir responder esse tipo de questão. Então, sabendo aqui a nossa teoria, vamos, prática, responder a questão efetivamente. Então, o que pedia lá na nossa primeira pergunta era a agenda, o que era a Agenda 2030 e qual que era a relação dela com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, lembra que eu falei para vocês que a gente pode retomar o parágrafo trazendo o aspecto e colocando os nossos argumentos. É isso que você vai encontrar aqui. Então, olha só como fica essa proposta. Agenda 2030, ou seja, a gente traz aquele trechinho que estava lá em cima, é um pacto global firmado em 2015 por 193 países membros da ONU, com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável por meio de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, e 169 metas específicas a serem alcançadas até 2030. Aqui já fica perfeito, trouxe todas as informações que estão relacionadas à Agenda 2030, correlaciona com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e traz informação de conhecimentos específicos acerca de quem são os atores desse comprometimento, dessa agenda, desse projeto. E aí, antes de continuar com os argumentos, a gente traz esses elementos de ligação para concatenar as ideias. Esse é o objetivo quando a gente traz esses articuladores de discurso, tá? Então, antes de seguir, perceba que está diferenciado aí, tá em cores diferentes, esses elementos de ligação, para que vocês percebam como eles aparecem no texto. Mas vamos continuar aqui, fica mais fácil, fica mais fluido quando a gente lê e entende com qual ideia ele está se relacionando com a parte anterior, com a oração anterior. Vamos lá. Então,
Traz objetivos, né, que são esses objetivos, os ODS, ele retoma essa ideia de ODS sem escrever, substituem e expandem os 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, incorporando de forma mais integrada as dimensões econômica, social e ambiental do desenvolvimento. Então ele trouxe algo mais, ele retomou a ideia e desenvolveu ali, né? Então traz esse argumento. Além disso, introduzem a noção de universalidade, além disso, isso pensando nos objetivos. Então introduzem a noção de universalidade, exigindo que todas as nações desenvolvidas ou não assumam compromissos internos e externos. Então ele traz mais informação para o texto, deixa um texto mais robusto, um parágrafo mais robusto, com argumentos sólidos. Então não ficou só naquela definição e de fato fez a conexão, fez a comparação entre a Agenda 2030 e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Show de bola, vamos seguir para o próximo aspecto, próximo. Então, respondendo a segunda parte do nosso texto, ele falava sobre a importância de ter metas e desses desafios contemporâneos. Afinal, por que ter metas? A grosso modo, o que está sendo perguntado neste aspecto é basicamente isso. Só que aqui é importante, agora a gente vai dar os parágrafos. A gente não pode deixar os parágrafos soltos, assim, só respondendo o que está sendo pedido naquele aspecto. Afinal, é um texto dissertativo, então a gente precisa conectar, precisa desenvolver. E, novamente, a gente pode trazer essa retomada, esse elemento de ligação. Então, dessa maneira, isso pensando no parágrafo anterior, o estabelecimento de metas específicas e mensuráveis, retomada do aspecto da pergunta, que é o que ele está falando lá, né? Ele fala sobre as metas específicas. Para que serve isso, afinal? Então, permite que os estados e organismos multilaterais monitorem o progresso por meio de indicadores definidos pela Comissão de Estatística da ONU. Aqui você traz um pouco mais de informação se você souber, mas basicamente o que está dizendo aqui, metas servem para que a gente enxergue e saiba onde está indo, saiba qual é o próximo passo, o que enxergar. Basicamente a ideia é essa. E aí ele retoma, com esse pronome, ele retoma a ideia da oração anterior. Então esses indicadores, eles vão desde a taxa de pobreza extrema até a proporção de energia renovável na matriz energética global. Aqui vamos dar uma pausa. Ainda que você não saiba de cabeça quais são os 17 ODS, algum deles você sabe, e claro, o primeiro e mais importante é a erradicação da pobreza. Se você não lembrar, não lembro de nenhum, tenta pensar em uma pirâmide de necessidades humanas. Então, quais as primeiras necessidades que precisam ser atendidas? Então, primeiro a gente precisa atender as nossas necessidades de alimentação, a gente precisa atender as necessidades de um ambiente limpo e seguro, as necessidades de educação, se você está com fome você não consegue estudar, se você tem insegurança no ambiente, você também não consegue estudar. Então tenta pensar numa pirâmide de necessidades, o que seria primeiro necessário, e aí a gente vai entender como que esses objetivos eles correlacionam. Aliás, só para a gente ter uma ideia, todos eles se correlacionam dessa maneira, tá? Porque a ideia é justamente essa: primeiro erradicar a pobreza, melhorar a qualidade de vida das pessoas, da sociedade, assim sucessivamente em vários nichos. Só um adendo para você também pensar o que você pode trazer de informação desses ODS, ainda que você não saiba nada lá na hora da prova. Nunca ouvi falar de ODS, que raio é isso de Agenda 2030. Ainda que você não saiba nada sobre o tema, se você pegar a informação do enunciado e raciocinar com o que você já estudou, eu tenho certeza que você vai trazer alguma coisa para o texto, tá? Mas vamos continuar aqui. Então, continuando no parágrafo, sempre trazendo argumento, porque ele está falando sobre a importância de metas e desafios contemporâneos, tá? No entanto, o relatório de progresso foi citado no enunciado, tá? O relatório de progresso evidencia que apenas 35% das metas estão no caminho certo, enquanto 18% retrocederam. Você trouxe uma informaçãozinha do enunciado? Pode, não pode copiar tudo, mas pode trazer alguma coisa. Ele é motivador. Dentre tais entraves estão subfinanciamento. Quando ele fala entraves, só que antes de responder, que impediu, depois de 10 anos, que avançasse mais, e o que está fazendo com que esses indicadores estejam tão baixos. Essa é a ideia. Então estão subfinanciamento, fragmentação de políticas públicas, déficit de dados em países de baixa renda, impactos de eventos como pandemia, conflitos armados, mudanças climáticas, e aí é o seu repertório, o que mais você tiver, que você pensar no mundo, que pode estar atrapalhando
os objetivos de desenvolvimento sustentável traz para o texto. Então, existe um repertório muito grande que você pode trazer aqui, inclusive das suas experiências de leitura, de estudo, que você tiver, que você lembrar e couber. Lembra que volume por volume também não é bom, tá? E tá respondida a segunda parte, e vamos para a terceira, que pedia causas dos avanços insuficientes e dos retrocessos. Mas na terceira parte, se você reparar, ele pedia essas causas, tanto o que poderia ser feito tanto pelas agências intergovernamentais, pelos governos e pela sociedade civil. Então aqui ele traz alguns elementos que você pode dividir em parágrafos se você achar melhor, ou também pode colocar no parágrafo só se fizer sentido, se for coerente, se deixar seu texto coeso, obviamente. Mas você vai ver que daqui para frente a gente vai dividir para que o examinador enxergue com mais facilidade aquilo que ele está procurando. Então bora lá. Contudo, sempre retomando a ideia, tá? Contudo, a persistência de desigualdades estruturais, a degradação ambiental acelerada, o aumento de insegurança alimentar, agravado por cadeias de suprimento instáveis e eventos climáticos extremos, a gente já tinha falado lá no parágrafo anterior e traz essa ideia de novo, tem provocado avanços insuficientes e retrocessos. Então, trouxe o aspecto, é uma forma indireta de brincar com essa estrutura, mas que dá certo também. E, portanto, exige que os ODS sejam tratados com prioridades de Estado e pelos Estados, como você achar que fica melhor. Então, você já trouxe ali o seu argumento de que, precisa ter uma reorganização por conta desses avanços insuficientes. E aí, vamos responder agora a parte do que a galera pode fazer? O que as agências podem fazer, os governos, a sociedade civil pode fazer? É isso que a gente responde daqui. Então, quais as medidas prioritárias? Então, dessa forma, a ONU, como uma agência, pode atuar nessa área, aliás, pode e deve, afinal, essas discussões são feitas nessas mesas de negociação. A ONU destaca 6 áreas prioritárias para ações transformadoras. Então, o que a ONU pode fazer? Destacar essas áreas para que os países membros, os Estados-membros, eles olhem com mais atenção. E aí ela pode destacar as áreas: sistemas alimentares sustentáveis, acesso universal, energia limpa. Isso aqui a gente também pode tirar a ideia lá do texto motivador, só que aqui traz mais coisas se você reparar em relação ao texto motivador. Educação de qualidade, com equidade, proteção social abrangente, ações climáticas integradas à conservação de biodiversidade, o que mais você lembrar. Só lembra que não pode passar as 30 linhas, tá? Mas o que trouxer robustez para o seu texto, pode colocar. Se for só volume, sem informação, se for informação jogada, então você não pode colocar no seu texto. Mas vamos seguir aqui, seguindo para a finalização dessas medidas prioritárias. Por outro lado, no Brasil, isso agora a gente trazendo para a parte de governos, o desafio de internalizar os ODS nas políticas públicas envolve a articulação federativa entre União, Estados e municípios, bem como cooperação entre setores públicos e privados. Por sua vez, aqui eu vou deixar destacado depois o por sua vez como elemento de ligação. Aqui não saiu, mas você vai marcar aí como elemento de ligação. Instrumentos como plano plurianual, já inclui indicadores alinhados com a Agenda 2030, mas ainda é necessário aprimorar a governança interinstitucional, fortalecer os sistemas de monitoramento e avaliação de impacto. O que a gente trouxe aqui? Aqui a gente trouxe uma medida prioritária relacionada a governo. Então a gente já falou de uma medida prioritária relacionada a um órgão que pode atuar nessa parte, e agora a gente trouxe uma medida prioritária em relação ao governo, no caso, em relação à nação. O governo pode fazer, ele pode criar uma agenda de prioridades, um indicativo para os estados, para os municípios, para que eles olhem para esses indicativos e falem: eu preciso medir isso, eu preciso melhorar isso, então eu vou direcionar as minhas políticas públicas para esses setores, tá? Basicamente é isso que está dizendo aí. E continuando, assim, alcançar os ODS aqui já por uma finalização, vocês vão ver que é uma finalização, mas puxando para a responsabilidade de sociedade civil, e aí a gente não estende esse encerramento e ainda responde o que está sendo pedido. Assim, alcançar os ODS não depende apenas de vontade política, mas da capacidade técnica, investimentos e um modelo de desenvolvimento centrado na equidade e na sustentabilidade a longo prazo. Com isso, a gente fecha o texto, ele fica encaixado dentro do número de linhas, só que lembra que o mais importante não é só encaixar o texto na quantidade de linhas, é também fazer com que esse texto ele tenha informação, ele tenha argumento, ele seja expositivo, que ele coloque suas ideias no texto, tá? O examinador precisa enxergar o que ele pede e precisa enxergar que você sabe e que você soube também escrever. Muito bem? Muito bem, pessoal. Então, encaminhando aqui para o fim da nossa aula, lembrando que quando a gente tem um material direcionado, é muito melhor para os nossos estudos e para o nosso desempenho.
no material direcionado para a parte de nível superior, para dissertativa de nível superior, para a FGV, para o Concurso Nacional Unificado de 2025, vocês vão encontrar discussões sobre critérios da FGV, que é super criteriosa. Quem está no mundo dos concursos sabe que FGV é pedreira, tá pau a pau ali com o CESP, com o CESGran-Rio, essas grandes bancas. Então é importante a gente conhecer esses critérios de discussão para que a gente também trabalhe e se prepare com mais estratégia. Vocês vão encontrar também estratégias de paragrafação, de escrever de outras formas, como estruturar o seu texto de outras maneiras. Aqui eu trouxe uma delas, mas existem muitas outras maneiras em que vocês podem estruturar o texto de vocês. Caso vocês não tenham tantos repertórios assim de palavras-chave ou desses articuladores de discurso, há também disponível no preparatório nível superior, existe uma gama lá de elementos de ligação, de articuladores de discurso que vocês podem usar e abusar nos textos de vocês. Então utilizem bastante, treinem bastante. Não é só pegar o preparatório e decorar, treinar também, e lá vai ter muito material para isso, com questões como essa, questões inéditas, questões anteriores, mais importante, questões da banca de vocês e, claro, de outras bancas de renome, como eu já citei aqui, como CESGran-Rio e FGV. CESGran-Rio, que foi do certame anterior, também pediu o texto dissertativo nessa modalidade expositiva. Foi um sucesso o concurso e vai ser agora também. E vocês vão encontrar muitas outras videoaulas como essa, dando outras dicas. Tenho certeza que vai ser diferencial nessa segunda fase do CNU 2025. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu vou ficando por aqui. Aguardo o like de vocês, os comentários de vocês nesse vídeo. E a gente se encontra também lá no blog da Científica. Deixa o seu comentário lá. E escreve aqui também o que você faria de diferente, quais parágrafos você construiria de diferente, ou quais argumentos você traria aqui para esse texto. Deixa aqui para a gente conversar e a gente se vê. Até a próxima.